Vamos em frente, avançando aqui com o nosso estudo do nosso livro Estamos no Além, Espíritos Diversos, trazendo aqui as suas mensagens através do nosso querido Chico. Hoje nós vamos para o texto número 11, para a carta número 11, ou melhor, para a comunicação número 11, o encontro marcado. O espírito é Carlos Alberto dos Santos Costa, e vamos também para o texto número 12, Provação no Norte, Pedro Luiz de Carvalho Costa. E temos aqui a 13ª, está aqui no ponto, caso precisemos dela para avançar aqui no nosso texto, Claridade no Caminho de Ângelo Buizari Filho. Então vamos lá, aqui seguindo com o nosso trabalho de hoje. Só um instantinho. Muito bem, vamos lá. Bom dia, Andréia. Bom, a primeira comunicação, um encontro marcado. Uma bela carta, como tantas outras que chegam para nós. E aqui diz assim: Carlos Alberto é um filho que volta a conversar com sua querida progenitora, Dona Celuta dos Santos, residente na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, desfazendo-lhes dúvidas cruéis, nascidas no dia do seu passamento para a vida maior. Naquela carta, ele tinha um encontro marcado de que não me recordava, com a desencarnação. Isso o espírito disse, um encontro marcado de que não me recordava. Quando se hospitalizou por vontade própria, na noite de 1º de fevereiro de 1977, para se refazer emocionalmente de estafa, agravada por dissabores fora do lar, recebeu uma injeção de calmante e despediu-se de sua mãe. Às 6h30 da manhã do dia seguinte, ela recebeu a surpreendente e dolorosa notícia: Carlos amanheceu morto. Além da perda de um ente muito amado, Dona Celuta passou a carrear em seu coração dúvidas pontiagudas. Teria sido a injeção que ela viu aplicar em seu filho a causa do óbito? A assistência médica e da enfermagem teria falhado? Estas angustiantes perguntas só foram respondidas a contento em reunião pública do Grupo Espírita da Prece, na cidade de Uberaba, pela psicografia de Chico Xavier, na noite de 24 de outubro de 1980, em carta assim redigida. Querida mãezinha Celuta, estou aqui. Caminhamos bastante para este reencontro. Agradeço. A sua saudade é do tamanho daquela que trago no coração. Tudo foi tão rápido, uma leve dor de cabeça, com uma indisposição que pedia repouso. Só isso. Quando me recolhi para tratamento, estava longe de imaginar que tinha um encontro marcado, de que não me recordava. Diz a vovó Maria Rosa que a existência no mundo físico é semelhante aos relógios. Alguns recebem corda para desgaste longo. Outros até se parecem com as melhores máquinas dessa espécie. No entanto, por dentro, possuem apenas um resto de resistência para marcar as horas. Foi o que se deu comigo. Tantos planos de felicidade formava para vê-la feliz. Aquelas histórias de namoradas e de encontros era tudo fictício. Lá no fundo da alma, conservava os traços de sua luta por nossa própria sobrevivência e queria construir um futuro em que a visse feliz. Sabia eu que o nosso amigo Segis se nos fizera um admirável companheiro, mas mesmo consciente disso, queria edificar algo de melhor para nós todos. Via o Paulo Henrique crescendo e o meu ideal se ampliava. Entretanto, mãezinha Celuta, o relógio nas mãos de seu filho era de recursos incompletos. Quando nos separamos,
Levei a mão no peito e notei que a dor crescia por dentro de mim a ponto de entorpecer-me, de entontecer-me. Via-me só, mas não me notava aflito ou desesperado. Estava confiante. A verdade é que dormi involuntariamente e quando retornei à própria consciência, reconheci-me em um lugar que não era o nosso. Inutilmente chamei por alguém que a buscasse, até que uma senhora, irradiando bondade, penetrou o aposento em que me achava e me disse que era a vovó Lindaura. Ouvi a revelação que não esperava. Compreendi que a morte do corpo é uma espécie de sono da noite, do qual se desperta pela manhã. Sentia-me ágil e ativo, conquanto quase desesperado, porque adivinhava as suas lágrimas, que de imediato desataram as minhas tão logo pensei nisso. Não precisamos ir longe. Desejo unicamente apagar de sua ternura a ideia de que talvez me houvesse faltado essa ou aquela providência, porque o meu assunto foi realmente a ocorrência que se verifica com o relógio, a parar compulsoriamente por falta de corda. O médico não improvisaria o milagre. Fique tranquila, querida mãe, e recorde que seu rapaz fará o possível para melhorar-se e servir de suporte à sua felicidade por vindoura. Conserve as suas belas esperanças. A vida na terra é um tecido de espinhos e flores. Dias aparecem nos quais a nossa vestimenta se constitui mais de espinhos do que de flores. Mas isso tudo passa, porque acima dos marcadores diminutos brilha o tempo, que é uma doação de Deus, igual em tudo para cada um de nós. Lembremo-nos de que tudo nos sorri, e por isso mesmo, seguir para frente com as bênçãos de Deus é o nosso esquema de hoje e sempre. Meu carinho a todos os corações amigos, especialmente ao companheiro paternal que me deu tanto amor, e ao querido amigo, ao irmão querido, que está se desenvolvendo para ser o filho afetuoso e feliz que o seu carinho tanto merece. E com meus muitos beijos em sua face querida, guarde, mãezinha, em seu querido coração, todo o coração de seu filho, Carlos. E é então Carlos Alberto dos Santos Costa, nossa mensagem de hoje. Bom dia, Fabi. Nossa mensagem de hoje, né? Eu confesso para vocês que quando eu li esse pequeno trecho aqui em cima do exemplo que ela fala do relógio, eu fiquei encantado. Eu falei, preciso guardar essa mensagem, guardar esse trecho, porque ele é muito elucidativo para nós, né? Então aqui em cima ela coloca: diz a vovó Maria Rosa que a existência no mundo físico é semelhante aos relógios. Alguns recebem corda para desgaste longo. Outros até se parecem com as melhores máquinas dessa espécie. No entanto, por dentro, possuem apenas um resto de resistência para marcar as horas. Eu acho que esse exemplo ele mostra isso muito para nós, né? Temos aqueles relógios antigos, né, que seguem ali durante anos e anos e anos. Muitos de nós até somos desses relógios antigos, né? Mas outros relógios, né, que parecem relógios modernos, resistentes, têm apenas aquele resto de corda, apenas aquele restinho de bateria dentro dele, e aí então ele para de funcionar. Eu adorei esse exemplo aqui. E certamente também aqui, como ele trouxe para nós essa mensagem, né, essa explicação, serviu também para esse nosso amigo Carlos, que contava um pouco da sua história. Bom, o drama aqui então, eu vou até guardar isso aqui depois, porque eu adorei, simplesmente adorei essa passagem. Bom, vamos aqui então para o drama que foi vivido, né? O Carlos Alberto, ele é um jovem que, só para a gente poder trazer, ele desencarnou no dia 2 de fevereiro de 77, com 24 anos de idade. Então ele tinha vivendo ali, né, transtornos emocionais, né, por experiências fora do lar. E aí então ele foi internado, né, para poder, ele se internou, na verdade, por vontade própria, né, claro que pedindo auxílio para a família e tudo mais.
E aí então ele recebeu essa injeção de calmante para poder passar a noite e acabou depois amanhecendo morto. Essa é uma dúvida, uma angústia, que, como foi colocado para nós aqui, dúvidas pontiagudas. E a dúvida foi a injeção que matou o rapaz? Foi falta de assistência e erro da enfermagem que acabou provocando a morte dele? Certamente essa mãe viveu muitas angústias, né? Porque uma morte natural que aconteça, né, ou mesmo através de um acidente de carro, como a gente geralmente vê por aqui, é algo que tem começo, meio e fim. Agora, quando nesse caso, mesmo que nós tenhamos aqui a desencarnação terminando esse processo, fica aquela dúvida, como acontece, por exemplo, no caso de crimes, quem será que cometeu esse crime, por que isso aconteceu? Ou então no caso dele, né, ele estava num hospital, tomou um remédio, e de repente ele desencarna, ele morre, e nessa morte a questão é, teve algum culpado? Então muitas situações que vão acontecendo, elas são processos que se concluem dentro do nosso entendimento. Para outros não, fica aquela questão aberta, e ela então se torna cada vez mais angustiante. Nós tivemos, por exemplo, uma experiência aqui em casa, a nossa secretária, a Marina, o pai dela desapareceu. Ele sofria ali de um pequeno transtorno mental, né, uma esclerose, né, e ele então saiu de casa e desapareceu. Nunca mais encontraram o corpo, nunca mais souberam dele, então foi dado como morto. E essa família então vive com essa dúvida: o que será que aconteceu? Já são muitos anos, né, que isso aconteceu, já foram alguns anos, né, que isso aconteceu, se não me engano talvez uns 10 anos, ou um pouco menos, um pouco mais, mas a família hoje se conforma, aceita essa circunstância, mas acaba vivenciando essa grande dúvida: o que será que aconteceu? Então, assim, esses ciclos que não são concluídos acabam provocando essa angústia, que além do processo da morte propriamente dita, vem também ali essa grande dúvida, né, da causa das coisas, do porquê das coisas. Talvez uma das situações mais dolorosas que nós encontramos também é o próprio suicídio. Né, nesse mês de setembro, em que nós temos ali grandes campanhas de prevenção ao suicídio, uma das grandes dúvidas que as famílias vivenciam é por que ele fez aquilo. Salvo aqueles casos em que a pessoa passa por grandes transtornos, né? Mas simplesmente ali, às vezes, pessoas que, convivendo conosco no cotidiano, de um dia para o outro, elas simplesmente desencarnam dessa forma tão traumática, tão dolorosa, levantando essas dores, essas dúvidas, né? Por que teve que fazer aquilo? O que eu poderia ter feito para evitar? Então são questões que vão deixando marcas nas famílias, e certamente ali nós temos, né, um aprendizado a ser retirado disso. Mas esse aprendizado ele é muito doloroso e nem sempre as pessoas têm essa força para poder lidar com ela. Então mensagens como essa, trazida pelo Carlos, né, trazendo esse conforto, mostrando exatamente, né, que o tempo dele na Terra era um tempo previsto para ser curto, que não houve culpados, né, não houve ali nada que pudesse fazer para mudar isso. Inclusive ele traz para nós aqui essa pequena passagem, né, que diz assim, deixa eu ver aqui dos médicos, né, quando ele coloca: o médico não improvisaria um milagre, ou seja, né, o médico, mesmo que ele quisesse, ele não poderia evitar aquele fim que era inevitável, né? Então, portanto, né, essa mensagem ela trouxe, sem dúvida nenhuma, um grande conforto para essa família. E é exatamente essas dores, né, que acabam motivando tantas pessoas a buscarem na religião, a buscarem outras filosofias, a se aproximarem, por exemplo, da própria doutrina espírita, em busca de uma comunicação para poder amenizar essa dor. Amenizar. Mas é muito difícil você simplesmente dissipar essa dor, que faz parte dessa experiência, né? Muitas famílias, inclusive, tendo essas desencarnações como parte de suas experiências para despertar a fé, que são experiências, inclusive, até programadas, né? Sabendo que em tal momento da vida vai acontecer isso, que a família precisa ser forte, que a família precisa compreender, e nem sempre isso acaba sendo possível, porque você compreender a morte do plano espiritual
Pensar, por exemplo, que tal idade, tal pessoa da família, mais adulta, mais jovem, que ela vai desencarnar, o espírito aceita isso com tranquilidade, porque isso é parte de um processo. Mas quando ele reencarna, e aqui a gente tem uma nova percepção a respeito da morte, que a morte para nós é sempre encoberta, né, pela dor, é sempre envolvida, né, pelo medo, pelas dúvidas, né? Aí o espírito vivencia essa perda na família, os pais que perdem filhos, filhos que perdem pais, amigos, companheiros e tudo mais, isso acaba gerando muita dor. Então a gente tem na programação reencarnatória uma percepção, na vivência desse projeto, né, acaba sendo ali, trazendo para nós um outro efeito, né? Então é realmente muito difícil. André colocou lá em cima, né, eu teria as mesmas angustiosas dúvidas, até porque ele se internou por uma situação relativamente simples de resolver, né? Mas ele menciona também, né, André, aqui as dores no peito, quando ele diz assim para nós, que ele colocou aqui a dor no peito, não achei aqui agora o trecho, mas ele coloca assim, só para lembrar, né? Quando nos separamos, levei a mão no peito e notei que a dor crescia por dentro de mim, a ponto de entontecer-me. Aí depois a explicação aqui do rodapé do livro, né, das notas. A sua narrativa é perfeitamente compatível com a causa-mortes do laudo da autópsia, infarto do miocárdio. Então ele desencarnou por infarto, né, porque certamente a família pediu, né, que fosse feita ali uma autópsia para saber a causa da morte, né, para saber ali quem seriam os responsáveis por aquele processo, exatamente por causa dessa ideia. Ele se internou, tomou o medicamento e acordou morto. Então houve necessidade, né, dessa apuração, e por parte da família a gente vai perceber que até mesmo aquele sentimento de revolta vem junto. Né? Você quer saber quem é o culpado para poder punir esse culpado. Então certamente geraria também essas dúvidas todas. Né? Mas ele disse isso na carta, né? E antes a mãe e ninguém sabia. Então, quer dizer, ele trouxe esse alívio sem dúvida nenhuma. O Braz lembrou lá em cima, né, um bom médio de psicometria, seria possível ter uma resposta, né, sobre o senhor que sumiu. Pois é, Braz, mas aí você, hoje não é tão fácil, né, você ter acesso a isso, porque isso inclusive depende muito da crença da própria família. É uma família de pessoas católicas, né, e portanto elas têm muita dificuldade de lidar com essa questão do mundo espiritual. E exatamente essa mesma dúvida também faz parte dessa prova. Então, assim, mecanismos nós possuímos, mas é muito difícil, por exemplo, você encontrar um médium que seja sério, é muito difícil você ter respostas e tudo mais, né? Então, acaba sendo ali algo bastante complicado. Dudu colocou lá em cima, né? Eu me internei para operar e a minha pulseira dizia que Plasil e Dramin eu tenho alergia, né? O enfermeiro não leu a ficha e nem minha pulseira e injetou os dois na minha veia, né? Bati na cama, dando pulos e tremores por 1 hora e 40 minutos e quase morri. Né? E ainda tenho dúvidas no passamento de minha mãe, que estava bem, e ia ao quarto, né, para o quarto, e no dia seguinte morta no leito. Né? Pois essas dúvidas acabam sendo muito naturais para todos nós, né, mas o espírito do outro lado sempre sabe exatamente ali do porquê da sua desencarnação. Nós que temos essa dificuldade ainda. Até porque mesmo que o espírito diga alguma coisa, que nos traga aquele conforto, né, vem ainda aquela dúvida, né, porque nós não concordamos com aquilo que a vida nos oferece. Nós queremos que a vida seja da forma como nós queremos, né, então sempre traz para nós essa dúvida toda. Aí vem algumas pessoas e diz a famosa frase, né, era a hora dela, né? Pois é. Então, né, o espírito vai dizer assim, era realmente a minha hora, como o próprio Carlos disse na mensagem, dizendo que a bateria do relógio dele, ou a corda do relógio dele, simplesmente acabou, ele deveria desencarnar. Mas simplesmente não é fácil de aceitar, né? Deixa eu ver aqui em cima. Espera só um pouquinho. Só dar um clique aqui para voltar a página, pessoal, peraí. O Fábio colocou lá em cima, né? Nem sempre podemos, ou é melhor sabermos algo, né? Pois é. Mas enfim, então voltando aqui para a nossa carta, algumas informações então.
diz assim para nós, né? A vovó Maria Rosa Maurício, bisavó materna, desencarnada em 54, né? Então, 20 anos antes do Carlos. Aquelas histórias de namoradas, né, que ele menciona aqui na carta, ele participava, sua mãe, todos os seus namoros. Ultimamente estava noivo, há 2 meses de um casamento marcado, né? Então aqui também não menciona, né, o efeito que essa mensagem, que a desencarnação dele provocou não apenas na mãe, né, que é a nossa protagonista aqui dessa carta, que trouxe toda aquela dúvida, todo aquele sofrimento, né? Mas nós temos ali irmãos, amigos, agora que a noiva também entrando nesse circuito. Nosso amigo Sérgio, companheiro paternal que me deu tanto amor. Senhor Sérgio, seu padrasto, desde 1 ano de idade, sempre o chamou de pai ou amigão. Menciona também aqui Paulo Henrique, irmão 2 anos mais novo. Ele fala sobre infarto. Vovó Lindaura, Maria Lindaura Alves da Costa, desencarnada em 74, no mesmo ano que ele. Deixa eu ver aqui. Que inclusive aqui, né? Não, desculpa, ele desencarnou em 77. Ela desencarnou em 74. Né? Então a história do Carlos, né, ele traz aqui para essa família esse esclarecimento, né, não apenas a consolação da continuidade da vida, né, que é o que todo mundo busca, saber como aquele ente querido está, mas ele trouxe também aqui algo mais. Ele trouxe, né, o esclarecimento de que não houve culpados, mas a desencarnação dele era algo que ele tinha que vivenciar, que ele já tinha um encontro marcado, inclusive, né, como ele dizia aqui no trecho destacado na introdução, quando ele coloca assim, um encontro marcado de que não me recordava com a desencarnação. Então ele já falava que sabia, né, desse seu momento de desencarne, o espírito sempre sabe, que foi ali exatamente naquele trecho em que a vovó Maria Rosa fala daquela ilustração sobre o relógio de corda, né, que tem desgaste longo, e outros que possuem apenas ali um resto de resistência para marcar as horas. Bom, então aqui temos, né, nessa mensagem, né, essa história trazida aqui pelo Carlos, uma história bastante comovente, né, para nós, porque, como todas as outras, claro, né, mas dissipa uma dúvida significativa, né, porque muitas perguntas que chegam para nós é por que o meu filho tinha que desencarnar agora? Mas nesse caso aqui quem foi o culpado pela desencarnação dele? Então, por que agora, aos 24 anos, né, principalmente porque, como nós já vimos, existe, né, uma ideia de que a nossa vida, né, sempre deve chegar ali até o final, com a idade avançada. E nós nunca temos uma grande dificuldade para aceitar as desencarnações que chegam mais cedo, né, que muitas vezes são chamadas de desencarnações precoces, né, exatamente porque nós temos a ideia que o indivíduo deve viver ali uma vida muito longa, mesmo que no final dessa vida longa ele viva ali, né, as dificuldades da saúde, os desgastes do corpo físico e tudo mais. Nós queremos que ele continue presente, exatamente pelo apego natural que nós temos, pelo fato de nós termos ainda sentimentos ainda muito imaturos. E nesse caso de sentimentos imaturos, nós temos a ideia, né, de que nós temos que estar sempre ali muito bem confortados, né, com a nossa com os nossos desejos, né? Bom dia, César. Abraços. Fabi colocou, né, achei tão importante esse trechinho que mostra que no fundo temos uma intuição a respeito de fatos importantes e muitas vezes a gente tenta fazer algo para, né? Não sei bem mudar o programa ou ter a ilusão de que será diferente. Quantas vezes arrumamos justificativas e ideias fictícias, como ele diz, quando não aceitamos a realidade, né? Foi assim que se deu comigo. Tantos planos de felicidade formava para vê-la feliz, né? Então, vai fazendo ali todos os nossos planos, o que é muito natural, né? Porque o fato de nós não termos a ideia, né, de quando se dará a nossa desencarnação, então é muito natural que nós façamos aqui todos os nossos planejamentos,
para a construção de uma vida feliz, né, com todos os esforços, com o planejamento ali do nosso futuro, com emprego, com relacionamentos, com famílias e tudo mais. No caso dele aqui, ele acaba tendo essa intuição, que ele não se lembrava, né? Então, mas no fundo, sempre vem aquela ideia de que algo está se aproximando. Kardec, inclusive, fala sobre o pressentimento da morte, né, lá no livro dos Espíritos. Bom, muito bem, essa aqui então é a primeira comunicação. Um encontro marcado, nesse caso um encontro marcado com a morte, né, com a desencarnação. Nosso amigo Carlos Alberto dos Santos Costa. Essa é a nossa primeira mensagem. Bom, a segunda mensagem, provação no norte. Aqui também uma outra mensagem. Aqui o Carlos Alberto, ele desencarnou aos 24 anos. Aqui nós temos um outro espírito, que é o nosso querido Pedro Luiz de Carvalho Costa, desencarnou em 77, também no mesmo ano do Carlos Alberto. Não, ele desencarnou, na verdade, em 78, também aos 24 anos de idade. Né, dois espíritos jovens que desencarnaram, e esse aqui também desencarnou, deixando essa pendência, essa dúvida para a família. Vamos lá. Provação no norte, aqui no caso o norte do país, no estado do Pará. Dona Alice de Carvalho Costa, residente em São Paulo, perdeu um filho tragicamente na cidade de Bragança, próxima da capital paraense, em 10 de janeiro de 1978. Em fins de 1980, quando recebeu dele mesmo em Uberaba elucidativa mensagem mediúnica, tivemos o prazer de conhecê-la. E agora, em atenciosa carta, da qual reproduziremos os tópicos principais, assim expõe seu caso, esperando beneficiar outros corações em lutas semelhantes. Aqui então, prezado amigo Sr. Hércio. Aqui no caso, né, é uma carta que o pessoal de Uberaba recebeu desse familiar após ter tido contato com a mensagem do Chico. Prezado amigo Sr. Hércio, fiquei muito feliz ao receber a sua amigável cartinha, pedindo esclarecimento sobre a mensagem de meu querido filho Pedro Luiz. Em primeiro lugar, quero explicar que depois da partida de meu filho para uma nova vida, pensava nunca mais ter alegria. Porém, mesmo tendo grande dor por dentro, a mensagem de Pedrinho trouxe-me imensa alegria e forte emoção, só de saber que ele está vivo, já perdoou e pede para que a gente perdoe. As suas palavras foram respostas ao meu desespero e ao meu sofrimento. Quando Pedrinho partiu, quase enlouquecemos, pois ele era um ídolo em casa. Meu marido foi ao Pará, lá permanecendo até março de 1978, quando regressou a São Paulo para buscar-me, com a intenção de voltarmos juntos, só regressando em definitivo de Belém, quando descobríssemos quem matou o nosso filho. Mas Deus escreve certo em linhas tortas, pois meu marido quebrou o fêmur numa queda, ficando 6 meses sem andar. Eu dizia que não devíamos voltar ao Pará, pois existe a justiça de Deus. Depois passei a dizer que só concordava em reabrir o processo após o recebimento de mensagem de meu filho. Somente na 13ª viagem a Uberaba recebi a tão aguardada mensagem. Foi pequena, mas representou tudo para nós, e ninguém mais falou no processo. Bom, vamos então aqui à mensagem, realmente uma mensagem curta, mas que traz aqui o esclarecimento que reconforta a família, que conforta a família, né? Querido papai Pedro, querida mamãe, peço-lhes a bênção. Venho rogar-lhes esquecimento do acontecido no Hotel do Norte. A provação terminou. Agradeço a nossa Hilda por me haver procurado em tempo certo, porque assim
tudo se esclareceu em hora exata. Estou vivo, vivo e trabalhando. Pensem a meu respeito nessa base da realidade, porque ninguém morre. A vovó Maria Efigênia me amparou nas horas difíceis. Não desejo reparações, pois não guardo ressentimento contra ninguém. Aquilo que não fazemos para que os outros sofram vem das leis de Deus e não de nós. E se passei pela provação que conhecemos, naturalmente era eu devedor necessitado de reajuste. Tudo passou e envio lembranças ao Vladimir e às queridas irmãs, sem me esquecer da nossa Hilda. E para os pais queridos, um abraço do filho reconhecido, Pedro Luiz de Carvalho Costa. Então aqui, professor, então aqui vem para nós essa mensagem. Vamos aqui então só elucidar alguns trechos dela. Bom, ela foi recebida no dia 25/10 de outubro de 1980, lá no Grupo Espírita da Prece. O papai Pedro de Oliveira Costa. Hotel do Norte, que ele menciona, Pedro Luiz foi assassinado num quarto de hotel no norte do país. Depois ele coloca: agradeço a nossa Hilda por me haver procurado em tempo certo. Foi Hilda, sua noiva, quem conseguiu esclarecer o destino de Pedro Luiz, desaparecido há semanas, porém já sepultado com o nome errado após exame pericial do Instituto Médico Legal. Daí não ter sido anteriormente localizado pelos seus irmãos. Então, como a gente falava, que muitas vezes a desencarnação ela tem um ciclo completo. Ela tem começo, meio e fim, muitas vezes de uma forma traumática, outras vezes de uma forma prevista, quando existe ali, por exemplo, uma doença terminal ou uma doença que acomete uma pessoa. Mas há essas situações em que a desencarnação, embora ela fisicamente se conclua, psiquicamente ela não é aceita, exatamente porque ficam essas dúvidas ainda. Se na mensagem anterior nós tivemos ali aquela dúvida se a desencarnação teria acontecido por uma negligência médica ou por uma negligência da enfermagem, aqui a pergunta é: onde o corpo foi parar, por que aquilo aconteceu e quem foram os responsáveis? Então a morte aconteceu e o sentimento ainda não se conformou. Então essa é uma das provações que a gente vê também muitas vezes que vão surgindo nessas histórias de desencarnação, em que a família também está envolvida nesse tipo de experiência. Não é somente o espírito que desencarna, que para ele tudo fica esclarecido no devido tempo, mas para a família não. Aquela dúvida permanece durante tanto tempo. Então aqui mais uma vez nós encontramos, se no caso lá nós tivemos uma desencarnação anterior, por causa daquela possível injeção, que na verdade depois foi concluído que foi um infarto, aqui nós tivemos um assassinato. Vovó Maria Efigênia, que é a avó paterna desencarnada há muitos anos. E aqui num dos trechos da mensagem ele diz assim: se passei pela provação que conhecemos, naturalmente era eu devedor necessitado de reajuste. E aí então ele esclarece aqui na mensagem: Pedro Luiz revela-se informado das leis divinas, justas e sábias que, paralelamente ao livre-arbítrio pessoal, regem nossos destinos. A lei de causa e efeito, ou da ação e reação, presente no ciclo de nossas reencarnações, esclarece a sua expiação. O Vladimir é o irmão mencionado na carta, e Pedro Luiz de Carvalho Costa é o nosso espírito aqui comunicante. Em setembro de 77, já tendo abandonado o 3º ano do curso de engenharia, foi para Belém. Foi a Belém do Pará, atendendo o convite de amigos para abrir um cursinho em sociedade, esse curso pré-vestibular. Meses depois, no Natal, enviou à família sua última carta,
mostrando-se feliz com as suas realizações. Faleceu em 10 de janeiro de 78, com 24 anos de idade. Então essa é a história aqui do nosso espírito amigo, né? O César colocou, né, tem coisa na doutrina espírita que precisamos estar preparados para entender e aceitar, né? Pois é, né? A razão pode até estar em contato com as informações, né? Mas o coração nem sempre está preparado para isso. Porque simplesmente aceitar, né, não é algo simples, não é algo fácil, né, para as nossas emoções ainda imaturas, né, como a gente comentou há pouco, né? Então realmente é uma mensagem pequena, mensagem que traz para nós aqui 5 parágrafos apenas, mas falando rapidamente aqui então. Rogar-lhe esquecimento do acontecido no hotel do norte, né? Então o espírito pedindo para que aquele crime fosse simplesmente esquecido, para que a família seguisse em frente, para que todos ali, né, dessem continuidade em suas vidas. E esse pedido desse espírito é algo que desperta muita dúvida, né, porque a gente sempre espera que o espírito dê aquele incentivo, né, olha, procure os culpados, continuem a investigação. Quando o espírito diz, olha, esquece tudo isso. E aí então a gente fica naquele conflito, né, mas eu quero ter as respostas. E ele pede para eu esquecer tudo isso. E ele coloca também, a provação terminou. E aqui mais do que isso, coloca para nós aqui, né? E se passei pela provação que conhecemos, naturalmente era eu devedor necessitado de reajuste. Aqui o Espírito não viu nenhuma importância em trazer detalhes da sua provação, em falar do seu passado. Se nós pegássemos, por exemplo, né, num dos romances de André Luiz, nós veríamos a trajetória desse espírito, contando o seu passado, contando o seu presente e agora a sua nova condição no mundo espiritual. E isso viria para nós para elucidar a respeito da lei de causa e efeito. E aqui não é o propósito, não é o objetivo trazer aqui, né, desvendar ou expor a vida de um espírito, expor a sua história, né, mas apenas trazer para nós aqui a importância da comunicação para poder acalmar, tranquilizar a família. E como foi colocado aqui no final daquela carta que foi recebida lá em Uberaba, somente na 13ª viagem a Uberaba recebi a tão aguardada mensagem. Foi pequena, mas representou tudo para nós. E ninguém mais falou no processo. Nesse processo que eles comentam aqui em cima, né, que era exatamente o processo o processo policial, para reabrir as investigações, para saber quem assassinou e tudo mais. E aqui, de uma forma bastante resumida, né, o Elcio colocou, né, procurar culpado, né, somente aumentará a dor. Né, mas é aquela dor que quanto mais ela aumenta, as pessoas sempre imaginam, né, Elcio, que você vai chegar no final depois que tudo acontecer. Né, mas, na verdade, né, o espírito continua ainda preso nessas mesmas ideias alimentadas pela família. Então aqui nós temos essa pequena carta, como nós vimos aqui. Qual era a provação? Naturalmente era eu necessitado de reajuste, um devedor necessitado de reajuste. Então temos esse espírito, como eu comentei com vocês, que num romance de André Luiz poderia trazer para nós ali todos os detalhes do caminho, os diálogos, as personagens envolvidas, as escolhas feitas e tudo mais. Aqui ele pede para ninguém mais mexer em tudo isso porque a aprovação terminou. Mas aí nós temos, além disso aqui também, nessa grande teia que vai se formando, né, de indivíduos, caminhos e escolhas que foram ali apresentados, no caso, por exemplo, daquele que cometeu o crime. Porque muito embora a investigação tenha terminado e esse culpado, esse assassino não tenha sido encontrado para responder perante a justiça divina, a justiça terrena, a justiça divina vai acompanhá-lo em sua trajetória e num determinado momento vai resgatar, vai fazer com que ele resgate esse erro do passado através de algo que também vai ser inexplicado. Porque muitas vezes o indivíduo desencarna num acidente, desencarna numa situação completamente sem sentido, mas é sem sentido na nossa visão.
Mas perante as leis divinas, sabemos que nada acontece por acaso. Então, por isso que a doutrina espírita traz para nós esse grande aprendizado. Ela diz assim, você pode até não conhecer os fatos, mas através da certeza que nós devemos ter da perfeição das leis divinas, tudo acontece, né, tudo acontece no seu devido tempo, tudo acontece da forma como tem que ser, e nada fica fora do eixo de equilíbrio. Nada fica desequilibrado, nada fica sem o devido reajuste. Então, aquilo que nós vemos hoje, se chegarmos, por exemplo, né, num local onde pessoas estão sofrendo, esse sofrimento não é um sofrimento por acaso. Não é Deus que esqueceu algumas pessoas ou deu privilégios a outras pessoas. Cada um ali responde por aquilo que constrói. Então, todos nós estamos nessa trajetória evolutiva e cada perturbação que nós causamos nessa harmonia divina, nós temos que depois trabalhar para o seu reajuste. E por isso nós temos, né, através do aprendizado que nós vamos adquirindo, percebendo que ninguém comete pecado e ninguém é castigado. São simplesmente escolhas equivocadas e depois temos que fazer ali um trabalho de reconstrução, um trabalho de reajuste. Para nós, né, a nossa mente é uma mente muito curiosa, que é natural do ser humano. E nós queremos respostas para tudo. E aquilo que não responde às nossas dúvidas sempre nos provoca esse grande desconforto. Esse desconforto psíquico, esse desconforto emocional. Né? Então, sempre estamos nesse processo de crescimento, nesse processo de trabalho. Então, essa é uma característica, inclusive, quando nós falamos de um mundo de provas e expiações, avançando para o mundo de regeneração, esse processo de transformação no nosso mundo, na verdade, reflete para nós o processo de transformação de nós mesmos. Quando não alcançarmos a condição de espíritos regenerados, esse tipo de experiência dolorosa e traumática que nós vivemos hoje simplesmente vai deixar de existir, porque o nosso passado já foi reajustado. Não existem mais pendências, agora é um processo de crescimento constante. E todos aqueles desajustes que vão acontecendo já são mais simples de serem resolvidos, porque nós fazemos escolhas agora, escolhas mais sábias, mais embasadas em valores mais desenvolvidos. Então nós não cometemos mais equívocos por imaturidade, por precipitação, por viciações e desequilíbrios. Se acontecem esses eventuais desequilíbrios, nós rapidamente então reajustamos. Elcio colocou para nós ali, estamos com as pessoas certas, a encarnação certa, rumo à nossa construção mental, né? Pois é, estamos ali nesse processo contínuo de crescimento. Né? Melhor a dor do crescimento do que a ignorância, né? Pois é. Né? O espírito que vai se esclarecendo, naturalmente, vai tomando decisões melhores, né? Então essa dor vai nos impulsionando a isso. Agora, conforme a gente vai crescendo, chega um momento em que essas dores vão também diminuindo a sua intensidade. Exatamente porque a causa dessas dores vão deixando de existir. Maior a dor, de acordo com a causa. Se essa causa não existe, a dor também deixa de existir. É um processo bastante lógico, né? Esse processo de evolução do espírito. E para finalizarmos, deixa eu pegar aqui a outra mensagem. Também uma mensagem, deixa eu ver aqui, relativamente curta. Vamos a ela então. Claridade no caminho é a nossa terceira mensagem. Ângelo Luizari Filho é um jovem, mais um jovem que nós estamos acompanhando, que regressa da vida maior 5 anos após um acidente automobilístico fatal, externando aos seus pais, residentes em Presidente Prudente, São Paulo, o imenso carinho de sempre, afirmando: o tempo corre, mas o coração, em relação às horas, é um órgão parado. Além de muita paz e consolo, transmite notícias de sua família espiritual e aponta aos progenitores a regra áurea indispensável
para que continue recebendo o amparo amoroso de seus corações. Não permita que a tristeza lhes feche os olhos e sigamos em frente, fazendo o bem, para que o bem se faça claridade no caminho que devo atravessar. Então, a regra áurea, né? Importante lembrar dessa expressão. Vamos aqui então à mensagem. Querida mamãe Hilda, meu pai e querida Silvia, estou aqui a compartilhar-lhe das preces. Penso no Papai Ângelo e nas lutas que vamos atravessando. O tempo corre, mas o coração em relação às horas é um órgão parado. Meu Pai Ângelo está comigo em minhas lembranças, e tudo daria de mim se pudesse voltar ao nosso recanto para não mais sair. A família é um pedaço grande de nossa alma, e não posso me esquecer disso. Desejaria tanto exprimir-me com a emoção que me transborda do ser. No entanto, estou sem palavras com quem lhes digo o meu amor e o meu reconhecimento de todos os dias. Aqui também um ponto importante que se destaca nessa mensagem, né, é a dificuldade que o espírito tem para poder se expressar, para poder falar daquilo que está vivenciando. Ele comenta aqui agora nesse próximo parágrafo. Querida mãezinha, a avó Inácia me adotou como sendo um filho dela própria, logo depois que me identifiquei na vida espiritual. Aqui que ele comenta: falar-lhes das transformações que senti é impossível. Eu precisaria de muitas expressões novas a fim de classificar o que ando sentindo. A princípio, muito choro e quase rebeldia. A princípio, muito choro e quase rebeldia. Mas depois a vovó Inácia e meu avô José conversaram comigo, podando os meus pensamentos negativos e venho procurando acomodar-me ao irreversível. Peço às irmãs não me esquecerem nas preces. Estão todas elas dentro de mim. A nossa Maria Ângela, a nossa Eunice, a nossa Luci e a nossa Maria Silvia, que estou vendo em companhia da nossa linda Carla. Mãezinha, quanto possível, dê-me sua proteção através dos outros. A vovó Inácia tem me mostrado o valor daquilo que se entrega de coração para a felicidade dos outros. E estou compreendendo que não somente as pessoas felizes, mas também as menos felizes, conseguem fazer felizes aqueles que varam noites e provas mais obscuras do que as nossas. Mãezinha, o seu carinho e a bondade do Papai Ângelo encontrarão muitos rapazes de minha idade necessitando de apoio, de mães e pais que procuramos, de algum modo, substituir. Não permita que a tristeza lhes feche os olhos e sigamos adiante, fazendo o bem, para que o bem se faça claridade no caminho que devo atravessar. Então aqui também o incentivo para que os pais trabalhem, em benefício dos outros, nesse trabalho social, nesse trabalho caritativo, porque aqui, como é colocado para nós, o bem que se faz é aquele bem que ilumina. E por isso ele coloca, não permita que a tristeza lhes feche os olhos, porque é o que costuma acontecer. A tristeza fecha os olhos, fecha os corações, congela, ou deixa as pessoas estagnadas no seu progresso, no seu crescimento, principalmente diante dessas provas tão difíceis. E ele coloca: sigamos adiante, que é uma expressão simples, mas bastante profunda, fazendo o bem para que o bem se faça claridade. Então, a família, saindo desse estado de luto tão profundo, porque um jovem de 19 anos que desencarna num acidente de carro, como nós já vimos em outras mensagens anteriores, é realmente algo extremamente doloroso. Mas essa dor que a família vivencia, como nós já vimos também, reflete sobre aquele que desencarna. Por isso ele coloca que o bem se faça claridade no caminho que devo atravessar. Ele fala dele próprio, do caminho que ele precisa atravessar, mas ele precisa dessa liberdade.
Ele precisa ter essa liberdade que virá através da transformação da própria família. E aqui nesse caso, né, a labor-terapia, como os espíritos insistem em trazer para nós, é realmente o melhor medicamento. Fazer a caridade, pensando sempre de uma forma positiva, de uma forma transformadora naquele que desencarnou. Para finalizar, peço à querida família paz com todos, porque isso se fará precioso auxílio. Mãezinha, tanto quanto puderem aceitar os desígnios de Deus, e tanto quanto conseguirem auxiliar os menos favorecidos do que nós mesmos, mais apoio receberemos para preencher a viagem com as bênçãos divinas. Aqui, mais uma vez, ele insiste nesse trabalho amoroso para que a família se transforme. A vovó Inácia me pede para terminar, porque a minha parcela de tempo se esgotou. Mas ainda lhes peço, ao seu carinho e à nossa Sílvia, distribuírem as nossas lembranças com todos os nossos, e receba com Papai Ângelo todo o amor e todo o reconhecimento de seu filho Ângelo Luiz Ari Filho. E aqui mais uma vez a gente não pode esquecer, né, o contexto em que essa mensagem chegou àquelas famílias, né, presentes naquele grande salão do Grupo Espírita da Prece, aquelas famílias com várias expectativas, né? Na carta anterior que nós lemos, somente depois da 13ª visita, imaginamos a angústia, você vai uma vez, não é contemplado, vai de novo, somente na 13ª. Outras pessoas chegam e logo de imediato já são atendidas. E aí é uma questão realmente de merecimento, de condições do espírito e tudo mais. E aqui depois essa mensagem, após ser recebida, ela é lida, né, como a gente já viu em vários vídeos, né? Grande abraço, César, até mais. Então, ela é lida publicamente, né, e cada família, então, fica naquela expectativa de tentar identificar, naquela mensagem que vem sendo lida, o seu ente querido. E aí os nomes vão surgindo, né, as pessoas começam a identificar os eventos que vão saindo, até o momento em que ela consegue realmente ali receber, né, a assinatura. Bom, aqui algumas informações. A psicografia veio no dia 24 de outubro de 80, lá no Grupo Espírita da Prece. Mamãe Hilda e Papai Ângelo, casal Hilda Penteado Luiz Ari e Ângelo Luiz Ari. A Sílvia, Maria Sílvia, irmã. Vó Inácia, Inácia dos Reis, bisavó materna, desencarnada em 61. Avô José, José Estevão dos Reis, bisavô materno, desencarnado em 63. Olha que interessante, né? Inácia dos Reis e José Estevão dos Reis, bisavô e bisavó, os dois juntos no plano espiritual, ajudando esse bisneto. Né? Então, no plano espiritual, esse casal voltando a se reencontrar. Maria Ângela, Eunice e Luci são irmãs. A Carla, sobrinha. E aqui o Ângelo Luiz Ari Filho desencarnou em 29/3/75, com 19 anos, em acidente automobilístico entre as cidades paulistas de Presidente Prudente e Pirapozinho, quando cursava o primeiro colegial, o primeiro médio. Né? Então aqui a mensagem para nós desse espírito. E para finalizarmos aqui, né, o nosso amigo Rui, trazendo aqui para nós a sua comunicação, muito obrigado pela presença, diz assim para nós: bate forte o coração no badalar daquele ponteiro que segue minando aos poucos esse corpo que da carne já se foi, e agora vivendo na realidade de um espírito que já sabe que não morreu, só separou daquilo que era um corpo vivo, da terra, para viver de novo num corpo saudável e feliz que se faz agora e sempre foi o melhor espírito que deveria sempre voltar. Pois é na volta que tudo aquilo que se foi volta em forma de um grande aprendizado. E assim vamos fazendo e vivendo na evolução de alguém que se fez homem ou mulher, porque tudo que a gente precisava fazer e ter
era a nossa verdade escondida dentro de tempos e tempos, para que cada caminho vivido fôssemos aprendendo que erros e acertos são para serem vividos. E assim vamos nos mostrando a cada corpo, seja ele da carne ou do espírito, a nossa melhor vivência de um pequeno aprendiz que chamados acrescidos de momentos que devemos traçar num processo em que todos nós fomos programados a seguir. Então, naquele processo contínuo, de crescimento, de aprendizado, existência após existência física, das mais variadas formas, para que a gente possa ali crescer sempre. Obrigado, amigo Rui, pela mensagem para nós. Oi, dona Miriam. Fabi trouxe para nós também aqui: queridos amigos, que o nosso Mestre Jesus ilumine seus corações, apaziguando-os e indicando a cada um os melhores caminhos. Desejamos assim muita paz a todos, sentindo a presença do nosso amigo maior sempre ao nosso lado. Queridos, as dúvidas parecem vir acompanhar as provações, sejam as mais acerbas, sejam as cotidianas. Por que algo assim acontece? Espera aí, deixa eu preparar aqui. Por que algo assim acontece? Por que Deus permite que isso ou aquilo aconteça? Por que comigo? Imaginemos, porém, a provação mais dura que já tenhamos passado, ou a que estejamos passando, e eliminemos a dúvida, respondendo ao nosso coração: por que vou aprender muito com isso? Ponto. Como se sentem? Percebam que tudo que nos acontece tem praticamente duas origens. Só um instantinho. Vamos lá. Percebam que tudo que nos acontece tem praticamente duas origens. Ou decorrem dos nossos atos atuais, uma consequência natural e lógica, de fácil percepção, ou não tem motivo aparente. E aí já sabemos também, decorrem de conduta passada, embora não nos lembramos dela agora. Vamos refletir juntos. Tudo que fazemos é um reflexo do nosso mundo interior. O irmão que gasta mais do que possui terá como consequência dívidas a pagar. Quem come demais compromete a saúde física e por aí. As consequências são lógicas e Deus permite que a recebamos como uma medida educativa para que contenhamos nossa conduta e aí, o mais importante, repensemos a nossa conduta e empreendamos exercícios para repensar as causas daquela atitude, mudemos nosso mundo íntimo. E não esqueçamos, quantas vezes recebemos advertências para mudar antes de realizar a conduta. Lembremos que os atos que realizamos, mesmo os mais impulsivos, nascem em nosso mundo interior, que para Deus é absolutamente claro, e a sua providência sempre dá um jeito de enviar alertas para que a mudança se faça antes dos atos cujas consequências, pela natureza lógica ou não, virão. E quando se trata de consequências de atos pregressos, lembremos que todo esse processo que citamos já ocorreu. Interessante aqui, né? Tudo aquilo que a gente está vivendo agora, né? Você é alertado, você é tentado, você faz escolhas, vem as consequências. Aí você muda de reencarnação, passa por um processo que você não se recorda. Mas lá atrás, era o presente que estava acontecendo, né? Que para nós virou passado, mas o processo é o mesmo. Interessante. E quando se trata de consequências de atos pregressos, lembremos que todo esse processo que citamos já aconteceu. Quantas vezes a providência do Pai nos advertiu, esclareceu, avisou, impediu, até o braço homicida, a ação suicida, a ingratidão, enfim,
Quantas mazelas que poderiam ter sido evitadas se prestassem um pouco mais a atenção aos alertas que a vida nos envia. Ora é uma palavra que nos chega por meio de um amigo, ora é uma conversa que ouvimos sem querer, outras vezes um tropeço, um atraso, uma ocorrência que se dá e muda o nosso dia. São tantas ocorrências que nos chegam no processo de cuidado do Pai, muitas vezes durante uma existência inteira. Qual é a nossa reação? Por que algo assim acontece? Por que Deus permite que isso ou aquilo aconteça? Por que comigo? Se a nossa dúvida não for fruto de revolta, ela é muito válida, muito reflexiva e poderá nos dar frutos de muito conhecimento. Mas se é fruto da revolta, as respostas que iremos querer não serão aquelas que nascem da verdade que esclarece, orienta e educa. Queridos amigos, que nossas dúvidas não sejam um manancial de angústia, de tristeza, de revolta. Que sejam elas o início de um processo de buscar conhecer a nós mesmos, nosso mundo interior. Que sejam elas o início da busca sincera e, sobretudo, humilde pelo conhecimento das leis de Deus, porque assim como elas agem em nossa vida, também agem com todos, em tudo e em todo lugar. E que nesse processo de buscar respostas esteja muito claro que, seja permissão ou providência de Deus, o amor de Deus está em tudo, procurando nos educar e nos conduzir pelos caminhos do trabalho e do progresso, por meio dos quais chegaremos à felicidade que Ele quer para nós. Não é por não saber uma resposta que não há motivo. Não é porque não compreendemos as razões de Deus que elas não sejam sábias, justas e amorosas. Transformemos nossos pontos de interrogação em pontos de esperança, certos que, onde a dúvida nos levar a buscar respostas com amor e fé no coração, confiantes no amor de Deus para nós e em nossa capacidade de vencer as dificuldades com aprendizados e progresso, estaremos um passo a mais perto daquela felicidade para a qual somos destinados. Deixo essas palavras com um desejo muito sincero de vê-los libertos de dúvidas angustiosas, para que vivem com dúvidas proveitosas, porque vocês podem, sim, ser muito felizes, já agora, tanto quanto possível. E deixo um abraço carinhoso em cada um de vocês. Então, nossa querida Ana trazendo para nós essa mensagem, a diferença, em essência, da dúvida de revolta, e da dúvida, que nós temos ali a dúvida esperançosa, a dúvida de aprendizado para todos nós. Porque realmente nós temos ali aquelas dúvidas que são de revoltas e que elas são aquelas lições não aproveitadas. Mas para isso a gente tem que amadurecer e principalmente estreitar cada vez mais a nossa relação com Deus. A relação em que nós buscamos com confiança, buscamos com a certeza. Então esse é um processo também de amadurecimento espiritual para todos nós. Então, obrigado ao nosso amigo Rui, obrigado à nossa querida Ana. A André colocou aqui embaixo, vou me lembrar do detalhe, quantas vezes recebemos advertências para mudar antes de realizar a conduta. Não é por falta de estudos e zilhões de páginas que lemos e recebemos e ainda erramos. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Finalizamos aqui essas 3 mensagens. A próxima que nós vemos será a 14, Dissipando Dúvida, de Antônio Jabur Neto, Tempo de Lágrimas, Tempo de Compreensão, Júlio Fernando Leite de Santana, com 2 cartas para nós aqui. Então estamos já na 14ª e 15ª. Mais uma vez para você, Andréa, nossa querida Ana. Querida Andréa, não se sinta assim triste. Tudo é um processo de construção, de plantio, e a alegria, a fé, o sorriso é o cimento e o adubo que permite que a construção se edifique e os frutos aconteçam. Então, um abraço.